Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um. Nós estamos dentro da disciplina Introdução à Bíblia e aqui é o professor Marco Faleiro e estamos a estudar sobre o contexto histórico-cultural e os símbolos. Nós estamos na aula dupla 7 e nós já terminamos a aula 13, estamos na aula 14. Na verdade, a segunda parte da aula 14 e a quinta parte da aula dupla 7. Nós teremos só mais uma parte na próxima. E esse é o quarto encontro, né, dentro da proposta da Logos dos encontros. Agora nós vamos falar sobre os símbolos da Bíblia. Nós temos mais duas partes nessa aula. Eu quero que você preste bastante atenção e vai depender, sem dúvida, de você, no intervalo dessas duas partes, fazer uma parada, ver todo o trabalho da videoapresentação com os textos bíblicos e ler esses textos bíblicos. Então, nós não vamos ler esses textos aqui, mas você vai parar e vai ler esses textos bíblicos, confirmando slide por slide, porque é fácil você pegar o seu material, que é essa videoapresentação aí no YouTube, ou de qualquer forma que a Logos venha a propor, né? Seja pelo site, seja da forma que for, ou mesmo que você consiga baixar, apesar de que normalmente vai ser bloqueado você baixar, e se por acaso você conseguir baixar, nós pedimos que você delete, você não baixe, porque esse é um material com direitos autorais para Logos, né? Inclusive nem pode ser passado. Então eu peço a vocês que todo o material da Logos, que é da Logos, que não é um material público, né? Como os nossos fascículos, as nossas videoapresentações, videoaulas, audioaulas, né? Que você tenha esse cuidado e não passe para frente nem os links, que às vezes são fechados, mas que só são vistos por meio do link, né? Então nós pedimos encarecidamente que os alunos considerem essa proposta da Logos e nos ajude a guardar, né, o material da faculdade. Bom, você está na Logos, Ensino Superior de Teologia, é uma proposta do curso de bacharel em teologia, né? E nós vamos entrar aí nos símbolos da Bíblia. Mas mais uma vez, antes de entrar, eu quero lembrar, não se esqueça que você tem o seu trabalho individual que você tem que fazer. Você já deve ter escolhido o tema, né? E você tem que fazer ele por escrito e tem que seguir a metodologia. Se você tem dúvida da metodologia, pergunte, mande um e-mail, mande uma mensagem no WhatsApp. Todos os alunos da aula Logos são obrigados a ter e-mail e a ter um número de WhatsApp, mesmo que você não tenha o telefone adequado, então você tem que ter alguém que te ajude nisso. Mas vamos lá, os símbolos da Bíblia. Então nós vamos falar da simbologia bíblica. Esse tema é um grande desafio para a hermenêutica. A Bíblia é naturalmente uma mensagem simbológica, pois a comunicação humana é antrópica, inclusive na comunicação escrita. Quer dizer, sempre nós apresentamos uma ideia e precisamos de símbolos para apresentar essa ideia. Veja, as próprias palavras são símbolos, porque elas podem adquirir significados diferentes. Às vezes até uma palavra em português no Brasil ou em Portugal pode ter um significado e aqui em Angola pode significar outra coisa. Eu, como brasileiro, por exemplo, quando cheguei aqui e vi alguém chamando aquilo que a gente chama no Brasil de fila, aqui chamando de bicha, no Brasil bicha tem outro significado. Então veja, é uma palavra, é um símbolo, né? Mas tem um significado diferente em cada lugar. Isso é símbolo, né? Palavras são símbolos. E nós identificamos as palavras com outros símbolos, que são os símbolos da escrita. No nosso caso, o alfabeto, A, B, C, D, E, F, né? Que tem consoantes e vogais. E nós também identificamos até quantidades com números, né? No tempo da Bíblia, era identificado números e sons ou palavras através do mesmo tipo de símbolo, que era o alfabeto grego e o alfabeto hebraico. Mas isso depois nós vamos ver.
mas vamos continuar dentro do ambiente da simbologia bíblica. E aí nós entramos num dos grandes assuntos bem discutidos, né, que é o código da Bíblia. Mas o que é o código da Bíblia? Bom, existem várias possibilidades para a ideia do código da Bíblia. Você vai até ver, se quiser, na internet, várias propostas do código da Bíblia. Desde de uma proposta mais assim ortodoxa, mais hermenêutica, até uma proposta até mística, né, como é o caso da Cabala, né, que é um tipo de proposta hermenêutica, em certo sentido, mas dos rabinos, né, ou de algum grupo de rabinos, né, em que eles consideravam os símbolos da Bíblia, né, as letras hebraicas, como até elas eram escolhidas por Deus, né, tendo um significado. Até os sons poderiam ter significado. Bom, esse ambiente de código da Bíblia deve-se tomar bastante cuidado, porque ele entra dentro de um espaço místico, até mágico, né? E na Bíblia não existe magia, existe poder. O poder é emanado de Deus, ele não é emanado da natureza, né? Nem ele é algo que pode ser conquistado ou dominado pelo Espírito, né? Nós sabemos que a atuação simbológica é uma atuação de comunicação, não de poder em si. A palavra em si não tem o seu poder. Tem que haver a fé para que a palavra tenha seu poder, né? Mesmo que seja uma fé nos poderes das trevas, né? Mas não é isso que nós queremos, é óbvio, né? Mas existem várias possibilidades, como um código escondido, né, que é o que eu falei, que é um mistério dos hermeneutas rabinos, em números. Então nós temos muitos tipos de símbolos, né, na Bíblia: os números, as letras, os objetos, os sons, os nomes, os personagens, os nomes, as histórias desses personagens. Então tudo isso é símbolo dentro da Bíblia. Mas até que ponto Deus está se comunicando através de quais símbolos e de que símbolos? Bom, nós não vamos entrar especificamente em tudo. Aqui fica um ambiente bem grande para a sua análise. Mas vamos ficar aqui focados nos códigos, nos símbolos que a Bíblia nos orienta. Nós temos como proposta concreta a hermenêutica reformada, com o estudo de símbolos aparentes, como números, personagens e locais, incluindo nomes e objetos. O código da Bíblia, as palavras, considerando os textos originais, tem sido um dos símbolos que muitos pentecostais têm considerado, né? Mas aí já é um ambiente um pouco mais largo, por exemplo, a análise de palavras como logos e rema, ágape e filéu, plesso e plero, né? Se você quiser fazer essa análise, você pode. Mas no caso, por exemplo, que eu falei de um código mais complexo e até um certo ponto perigoso, como a cabala hebraica, você pode considerar até sons, letras e palavras. Mas nesse ambiente ele fica muito limitado. Por quê? Porque as pessoas que não têm acesso à língua hebraica ou à língua grega, elas perdem, então, a comunicação de Deus através disso. Então aí fica uma proposta, mas a Bíblia não foi escrita para todos? Então, como que a letra, o som, a palavra, na língua original pode ter um significado específico dado por Deus? Bom, a não ser que Deus tenha escolhido alguns para ter essa informação e assim transmitir à igreja. Pode ser a proposta dos 5 ministérios, né, que trazem o aperfeiçoamento para o corpo de Cristo. Então pode até ser, mas é algo que tem que ser muito bem considerado. Por quê? Porque aqueles que não tiverem acesso não terão condições de poder analisar. Então nós temos vários símbolos citados nos livros de hermenêutica, né? E nós temos aí o espelho, o pensamento crítico, a semente, o lavador e a água, a lâmpada e a luz, o fogo, o martelo, a espada, o alimento, no caso do alimento, o leite, o pão, a carne, o mel, né? E aí começa uma série de textos bíblicos, né, que vocês verão aí de forma rápida,
e eu queria que vocês pudessem ler. Na próxima parte nós vamos ler juntos, mas eu vou deixar aí esses próximos 5 minutos, vocês vendo esses textos, né? Então são vários textos, você pode analisar Tiago 1, 23 a 25, Hebreus 4, 12, 1 Pedro 1, 23, Efésios 5, 26, Salmos 119 e 105, Jeremias 23, 29, Jeremias 23, 29 também, ainda dentro do mesmo assunto, Hebreus 4, 12, Jó 23, 12b, 1 Pedro 2, 2, Mateus 4, 4, Hebreus 5, de 12 até 14, Salmo 119, 103. Bom, então aí estão vários textos, você vai ver aí, passando esses textos aí nessa videoapresentação. E eu vou pedir que nesse intervalo, para a última parte, porque na última parte nós vamos ler esses textos juntos, mas eu queria que antes você fizesse uma análise e, se possível, você buscasse até na internet e no material que você tem, e fizesse uma análise de outros textos que estão relacionados a todas essas listas que foram apresentadas a vocês, né? Aqui nessa videoapresentação. Então eu peço a você que você faça essa análise, né, desse material. Está aí o espelho, o pensamento crítico, a semente, o lavador e a água, a lâmpada e a luz, o fogo, o martelo, a espada, o alimento. Dentro do alimento nós apresentamos a ideia aí do leite, do pão, da carne, do mel, né? E aí depois começa essa série de textos que nós só vamos ler juntos na próxima parte, né? Quando nós vamos falar um pouquinho mais sobre os símbolos, né? Mas eu queria que você considerasse isso. E antes aqui de terminar, eu gostaria mais uma vez de lembrar de suas obrigações acadêmicas, que envolve a leitura daqueles 4 materiais. Se você tem dúvida, por favor, olhe de novo, pegue no chat da sua turma, pegue com seu assessor acadêmico, né? Para você ler, você precisa de ler todos eles. Você vai ter um termo assinando que você leu, né? E você vai ter que fazer a resenha. O que é resenha, professor? Resenha é como se fosse um resumo, só que é um resumo crítico, né? Então você faz a apresentação do resumo e faz uma crítica, né? Uma crítica pessoal dentro do texto, e tem que haver uma conclusão. Lembrando que o mínimo da metodologia é a capa, você tem que ter no mínimo uma capa, não precisa de ser 2, tá? Você precisa de ter um índice, você precisa também ter o desenvolvimento, que tem introdução, os subtemas internos e a conclusão, e por fim a bibliografia. Sempre lembrando que tudo aquilo que não é o que você fala precisa de ser destacado através de uma nota de rodapé, ou internamente por meio de aspas, ou então um parágrafo separado com uma distância de 4, né, da esquerda. Então isso tudo tem que fazer parte da sua resenha também, assim como o seu trabalho individual, que você já deve ter escolhido o seu tema e que você precisa de fazer e entregar. Na verdade, já deveria ter sido entregue, né? Mas se por acaso você não entregou, você pode entregar. É claro que quando a gente entrega fora do tempo, perde-se pontos. Porque na Logos, né, a data marcada pelo professor é a obrigação do aluno entregar na data marcada. Ah, professor, mas eu não tive tempo. Você tem que arranjar tempo, você tem que se organizar. Então, daqui a pouco a gente volta. Eu peço que vocês leiam aí os textos e daqui a pouco a gente faz a última parte dessa aula dupla. Deus abençoe vocês.